Imagine uma teia de aranha. Cada fio representa uma empresa ou negócio. À medida que esses fios vão se entrelaçando, essa teia se torna cada vez maior e mais forte. Essa teia é chamada pelos especialistas de convergência setorial, que vem surgindo como uma estratégia para integrar diferentes setores da economia e impulsionar a recuperação fluminense. Mas para você entender melhor como a integração acontece na prática e como esse trabalho pode contribuir para a retomada do desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, vamos dedicar essa edição do Rio em Foco a mostrar os exemplos práticos que vêm sendo aplicados em diversas regiões do estado. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o sócio-diretor do Morar Mais por Menos, Sandro Schubach, e a empresária Eleonora Hertal. Você consegue imaginar uma empresa de lingerie desenvolvendo novos produtos e serviços como uma empresa de café? É uma combinação talvez ousada, mas possível. E é por meio dessa integração entre diferentes setores econômicos que surgem novas oportunidades de negócio e inovação. Eleonora, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é essa mistura entre café e lingerie. Como juntar setores como o setor rural, do agronegócio, com a lingerie, que é do setor têxtil, pode dar novos negócios. Com certeza, parece meio estranho. Eu até quando falo da minha marca, eu falo, a Montal é café com lingerie. Aí as pessoas, por quê? Lá vem a explicação. A Montal realmente ela começou numa fazenda, a gente vem de uma cultura de família de cafeicultores. E quando eu casei e fui morar na fazenda, tipo assim, não me enquadrava muito nos parâmetros ali, eu precisava fazer algo a mais. Foi quando eu pensei em criar uma confecção. E eu já gostava muito da parte de lingerie e realmente caminhei para as camisolas e pijamas. E durante alguns anos participando de feiras, Rio, São Paulo, Gramado. Todos os anos eu fazia essas duas feiras, a terceira com a de Friburgo, né? Chegou um determinado momento que a gente alugou uma máquina para tomar um café, que a gente não gostou do café. Aí meu marido falou assim, poxa, a gente tem café lá, vende para commodity, por que a gente não faz um cafezinho? Falei, prepara um café gostoso que a gente vai levar para as feiras. Só que no momento que pegou o café especial, que a gente começou realmente a servir esse café, só o aroma do café mudou o ambiente de trabalho, sabe? As pessoas começaram a se chegar mais, a pedir um cafezinho, a tomar um cafezinho, a elogiar um cafezinho. E naquele ano também eu levei um pacotinho de brinde para o meu cliente do café. Fiz um pacotinho de seda, escrevendo Montal. Aí já botei Montal Farm, mas eu não tinha marca, só coloquei assim para fazer um agrado aos meus clientes. Quando a gente voltou de lá, a gente voltou animado. Falei, poxa, vamos abrir uma torrefação de café, mas de café especial. Aí assim nós criamos essa empresa, aos poucos logo, ao longo dos anos, e começamos a levar e dar de brinde já com o formato do café como eu venderia, com a embalagem, tudo direitinho. Fiz isso durante algum tempo, mas também ainda não colocava no mercado, porque eu estava querendo ver os resultados, né, esperar um pouco mais de retorno do cliente com relação a esse café. Aí nós percebemos que era um excelente negócio, e caminhamos com esse café até que agora a gente pensou assim, por que não contar agora uma história da fazenda, porque tem todo um contexto desde 1857, que são dos nossos antepassados, que vem com essa cultura de café, e vamos escrever um pouquinho dessa história e contar, e vamos fazer uma convergência com os restaurantes de Friburgo. Como a marca Montal já tem uma credibilidade, né, então, e os nossos clientes da Montal seria o mesmo nível do Montal Farm, que seria o mesmo nível dos restaurantes, a gente falou assim, vamos pegar o melhor de Friburgo, dos restaurantes. Aí nós convidamos o Brau Brau para ele fizesse, como desafio, porque falar café na alimentação, às vezes assim fica mais difícil, né? Que ele fizesse um prato com café, ele criou o prato Montal Steak. Aí na Sushi Ban, que é de japonês, o japonês custou resolver o problema, mas foi lá e conseguiu fazer o prato com o peixe, o tempurá de peixe com a calda de café. Aí convidamos a Luzier, que é de doce também, né, que faz um bom trabalho, um excelente trabalho também para ela fazer um docinho de café. E a cervejaria Barão também, que é a cervejaria artesanal, que ela criasse um café que fosse o café... a cerveja Barão Beer Coffee, né, Coffee Beer. E assim ela fez e a gente criou um livro para mostrar, então nas minhas lojas hoje já tem um livro para mostrar onde se encontra, tem toda uma história, e lá no restaurante eles também vão poder ver isso. Eu acho que foi
daqui para frente a gente vai, acho que vai ver excelentes resultados, porque a gente acredita que os mesmos clientes se entrelaçam também, né? Na verdade, é um trabalho prático de como os clientes, os consumidores também ajudam a impulsionar esses novos negócios. Em relação ao Morar Mais por Menos, que é uma plataforma, na verdade, né, de eventos ligados a design e decoração, como é que vocês trabalham o tema da convergência setorial? Bom, um evento de decoração é um lugar que tem, geralmente, 300 empresas envolvidas dos 3 setores de economia, indústria, serviço, comércio. Tem mais 150 profissionais participando diretamente do evento. Então, é um local propício para convergência, para conversa, para parcerias e para novos negócios. São 40 dias ali que as pessoas convivem uns com os outros e a gente promove muito isso. Façam um negócio entre si, criem novas parcerias, vejam novas possibilidades de maneira, digamos assim, sem limites. As novas ideias nós apoiamos e costumamos colocar ali em exposição. São quantos anos que o Morar Mais já funciona e que exemplos práticos, na verdade, você pode citar a partir desse trabalho, dessa plataforma? O Morar Mais hoje está fazendo 15 anos, a 15ª edição no Rio de Janeiro. A gente já esteve presente em mais de 14 capitais pelo Brasil e existem muitos exemplos. Por exemplo, a gente já teve empresas do setor de offshore colocando sistemas sanitários dentro do evento. Claro que isso para as grandes cidades não funcionaria, mas se pensar numa região remota, no interior, por exemplo, esse sistema sanitário caberia muito bem. Então, esse é um exemplo de convergência setorial. Setor offshore trabalhando para a área residencial. E outros, assim, que você possa citar? Na verdade, muito no foco da formação das pessoas, de novos profissionais já linkados, né, já com a ideia de que é preciso olhar para os consumidores e ver de que forma eles respondem a essas inovações trazidas pelo mercado. A gente, por exemplo, na área de design de produtos, a gente teve móveis ali, feitos por jovens designers, que tinham 4 tipos de produtos. A gente tinha nesse móvel a base de metal, o tampo de mármore, acabamento em madeira e vidro. Então, num só produto, a gente tinha 4 elementos aí, convergindo para criar um só produto. Ainda mais o design agregado. Então, a gente pode falar que tinham 5 setores aí envolvidos: indústria criativa, metal mecânico, mármores e granitos, vidro e madeira. Sempre olhando para a produção do Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, para a possibilidade de convergir esses elementos que estão integrados à nossa economia, ou Brasil inteiro? Sim, eu acho que o Rio de Janeiro tem a capacidade de produzir esse produto especificamente, de maneira completa, e outras regiões do Brasil também. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Sandro Schubach e Eleonor Ertal. Buscando valorizar a produção de tudo que é fabricado no estado do Rio, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, realiza rodadas de negócios para aproximar empresas de fornecedores. Na entrevista a seguir, o vice-presidente Sérgio Duarte explica como é feito esse trabalho. Vamos ver. A Firjan apoia um movimento Sou do Rio que reúne vários empresários de vários setores, buscando valorizar a produção que é produzida no Rio de Janeiro. Dentro dessa linha de Sou do Rio, nós fizemos aqui alguns encontros. Por exemplo, posso citar o setor de alimentos e o setor de embalagem, no quais nós trouxemos algumas empresas âncoras no nosso estado, que são muito fortes na produção de alimentos, como Piraquê, Granfino, Chinesinho e outras empresas, e chamamos os fornecedores de embalagens. Foi muito interessante esse encontro, que o relato de alguns participantes do evento, tanto do lado dos fornecedores como do lado das empresas, se impressionaram com a quantidade de, por exemplo, fabricantes de caixa de papel no nosso estado. Muitas dessas empresas compravam essa embalagem de outros estados, sem saber, sem perceber que tinham importantes
produtores no Rio de Janeiro. Isso e outros fornecedores de plástico, de diversos tipos de embalagem. Esse é um trabalho que a Firjan vem fazendo para estimular justamente a produção industrial no Rio de Janeiro, através que as indústrias comprem de outras indústrias do Rio de Janeiro. E nós estamos tentando fazer com que vários produtos que nós trazemos de outros lugares, de outros estados ou de outros países, a gente consiga fortalecer dentro do estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, produção de pimenta a dedo de moça. A gente trazia tudo de Minas Gerais e já conseguimos estimular produtores no entorno da fábrica para produzir essa matéria-prima. A Firjan realiza esse tipo de encontro, né, entre fornecedores e empresas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico também tem um trabalho nesse viés de reunir setores e chamar fornecedores do Estado para valorizar essa relação. Os senhores conhecem outros exemplos, outras plataformas que tornam esse encontro possível e aí o desdobramento dessas ações? Bom, a gente faz isso de maneira privada, né? Sistemática no próprio Morar Mais. A gente tem uma exposição de design chamada Novos Talentos do Design, onde a gente faz a exposição de produtos, protótipos e esboços de trabalho de jovens estudantes. Né? Quando você tem um protótipo de produto, a nossa função, né, o nosso propósito é aproximar esse protótipo da indústria e aí tentar melhorar esse protótipo para virar um produto. Uhum. E quando a gente tem um produto de design, a gente aproxima esses jovens designers do comércio carioca exatamente para tentar fazer com que esse produto seja vendido internamente. Né? E o esboço de trabalho é a mesma coisa. O esboço de trabalho é aquilo, é a ideia, é o princípio, né? Que a gente mostra em conjunto para a indústria e para o comércio para também tentarem viabilizar. Na hora que o comerciante fala, eu sou o comprador desse projeto, uhum, a indústria vai querer produzir. Então é um trabalho de três pontas, digamos assim. A indústria criativa, a indústria e o comércio. E que tipo de retorno, quer dizer, traz esse trabalho? Porque o que a gente percebe é que juntando esses três entes, a gente consegue olhar para o produto com mixado ao mercado, sabendo para onde esse produto vai ser escoado. Né? Que tipo de ações, que tipo de melhoria a gente começa a produzir no próprio produto a partir dessa interação que acontece? O que acontece, na hora que o designer, né, da indústria criativa, ele começa a ter propósito para produzir e não cria um produto só pela beleza estética, ele começa a ter mais resultado nas ações dele. Por exemplo, a gente observou na última edição que os designers produziam produtos maravilhosos, porém muito pesados. Ou seja, ele se restringia ao universo do Rio de Janeiro em relação a vendas. Na hora que ele começa a produzir objetos desmontáveis, por exemplo, mais leves e até mais acessíveis, ele começa a ter um alcance demográfico maior e uma venda maior. Até porque hoje você pode vender pela internet. Uhum. Você não precisa vender para as lojas próximas a você. Pode vender para o mundo, né? Exatamente. Então, a gente criou um propósito para a exposição que era fazer com que o estudante e o recém-formado ele entrasse no evento, ele saber que ele tem um propósito para produzir, a gente prepara ele para produzir com propósito e assim ele tem um resultado melhor. E essa mistura, né, de café com lingerie, de lingerie com joia, também dá resultado, né? E trabalha como solução para a própria indústria e para os resíduos que ela produz. Quer dizer, a gente não é só um trabalho de design ligado ao mercado, para a indústria e para o comércio, mas também para solucionar questões como a geração de resíduos da própria indústria. Nós temos uma preocupação muito grande realmente com esses resíduos e a gente já tem alguns trabalhos anterior a esse com a Zoia, que foi através do Procomp, né, que a Firjan nos propôs a fazer. E a gente até se aliou realmente à Vanessa da Zoia por conta da sustentabilidade, que é a visão dela, e a gente também caminha da mesma forma. Nós já tínhamos essas placas, que a gente fazia os banquinhos, até que ficou exposto no MASP em São Paulo por algum tempo.
e ganhamos o prêmio, ficamos entre terceiro no Brasil Prêmio Nacional de Inovação também, com os trabalhos que a gente vem fazendo de sustentabilidade. E quando chegou agora nesse trabalho da Procomp, a gente criou realmente um trabalho muito bacana, a gente deu até o nome de Tangram, são 7 peças diferenciadas que se conectam entre si, e nós fizemos um guarda-roupa sustentável, de malha sustentável também, ecologicamente correta, para que uma mulher contemporânea, moderna, pudesse estar usufruindo disso. Eu acho que é uma proposta bacana de um novo trabalho. E como é que surgiu? Quer dizer, você falou do resíduo. O que vocês transformam em placas? Então, a gente trabalha com a microfibra, e esses resíduos de microfibra, assim, a gente tem uma preocupação muito grande. Então, aquelas aparas laterais, eu tenho um grupo de mulheres que fazem os crochês e estão ganhando dinheiro com isso lá na fazenda. Ensinei as mulheres a fazer crochê, então fazer os cachepôs, até tiveram oportunidade de aparecer na FEVEST agora mostrando esse trabalho. E com os resíduos menores, a gente está encapsulando isso, né? Mas já fizemos um estudo, a gente sabe que tem muito que melhorar, mas a gente viu que o resultado foi fantástico do trabalho que a gente fez agora. Porque são placas coloridas e que aí... Cada uma é única, é um trabalho único, você nunca vai conseguir o mesmo resultado naquela placa, até porque as coleções andam, as cores vão mudando e a gente vai acompanhando. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre políticas públicas que podem gerar outras convergências setoriais. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Vimos até aqui que a convergência setorial é boa para a indústria e para os negócios e parte da premissa de enxergar a empresa vizinha não como uma concorrente, mas sim como potencial parceira. Para isso, é preciso infraestrutura capaz de reunir todos esses atores. Na opinião dos senhores, assim, qual a importância de criar mais plataformas e eventos que reúnam, né, quem pensa, quem produz e quem vende para gerar novos negócios? Primeiro que eu acho que convergência setorial você pode fazer também entre os setores. Por exemplo, no caso da exposição de design que a gente promove, eu acho que a gente fez com que o lado universitário convergisse com as instituições, né, cariocas, como o Sebrae, que fomenta o microempresário. Os estudantes podem ser considerados microempresários, estão começando a vida, muitos ainda talvez estejam na informalidade e a gente quer que eles se formalizem, e também os empresários, ou seja, 3 setores aí: meio acadêmico, institucional, né, pelo Sebrae, e os empresários. Né. Lá fora, por exemplo, eu voltei de uma viagem recente ao Vale do Silício, que é o Centro da Tecnologia, aquela coisa toda, eu vejo os empresários olhando muito para o meio universitário. E a gente não tem muito isso aqui. Tá? Lá fora, eles estão de olho cada vez mais em novos talentos, cada vez mais buscando, querendo descobrir produtos novos, seja na área de tecnologia ou na área de design, para os empresários poderem investir. E existe esse buraco aqui no Rio de Janeiro ainda. E a gente vem trabalhando também junto ao Sebrae e algumas instituições como a PUC para aproximar o olhar desse empresário para os novos talentos. Vou fazer uma analogia aqui. O mundo do futebol, por exemplo, você tem observado que todos os empresários do setor, os grandes clubes, têm olhado para o quê? Para cada vez jogadores mais jovens. Então, essa é uma realidade que pode acontecer também no meio empresarial. Os novos talentos da indústria criativa que produzem belos objetos de design estão na universidade. Então, esse olhar deve acontecer cada vez mais cedo para esses novos talentos. E também há um ativismo empresarial aí de olhar também para o social e para as parcerias possíveis para gerar novos negócios. Como vocês têm essa experiência lá na Montal? Você podia contar para a gente um pouco como é que funcionam essas interações e essa busca por novos produtos e inovações? Então, assim, como a gente tem esse olhar visando a sustentabilidade, a gente tem preocupação com o que a gente gera. Visando isso, eu parei para pensar, gente, o que as artesãs da minha cidade fazem? Aí eu pedi até uma amiga que desse uma olhada para mim, que ela estava mais próxima, né, e convidasse essas mulheres para uma reunião na empresa, e eu reuni todo o material numa sala
fiz uma reunião para elas, procurando saber se havia interesse. Elas ficaram enlouquecidas com o que viram de material e já dali olhavam os pedacinhos de tecido e já conseguiam imaginar algum outro produto, né? Eu falei, nesse momento vocês vão criar deixar elas a liberdade da criação, né? E imediatamente aconteceu a FEVEST, que era voltada para a sustentabilidade. Aí me deram um espaço para ela expor os trabalhos. Gente, o impacto social, todos os meus clientes que viram, todo mundo que viu, foi a matéria do dia de todo mundo valorizar. Porque realmente é reaproveitar, é chaveirinho, bonecas lindas que elas fizeram, sabe? Eu sei que a gente tem que melhorar, mas naquele primeiro momento já impactou, sabe? Elas se sentiram valorizadas, nunca tiveram vivido essa experiência e ganhando dinheiro. Né? Então, assim, eu me senti muito feliz de poder viver essa experiência, que acho que foi coisa que está começando. Agora a gente tem que procurar ter um olhar novo para tudo isso, para fazer reiniciar, ver que forma que a gente pode fazer um produto que venda mais fácil, né? Lá na fazenda, as mulheres que colhem café, eu ensinei a fazer crochê com aquelas aparas, que é tudo para o lixo, fizeram umas coisas também, tiveram experiência, não saíram da roça, foram lá participar de uma FEVEST. Então, para ela, como a valorização da mulher, do trabalho delas, foi uma experiência muito impactante, assim. E, na verdade, justamente trata dessa interação e dessa convergência de que a gente está falando. Imagina jovens designers, estudantes ainda, podendo também olhar para essas aparas, para esses resíduos e pensar em novos E tendo uma mão de obra, né? Porque, na verdade, eles vão ter a mão de obra e pensar no produto, né? Em relação a outros setores que vocês veem como potenciais setores para atuarem nessa convergência setorial? Para se agregarem, por exemplo, nessa questão do design ou da própria moda? Eu acho que design, por exemplo, do nosso setor, eu acho que praticamente qualquer segmento pode tá se inserindo para a criação de um móvel, de um produto. É a mesma coisa na área da exposição do Morar Mais por Menos, né? É uma exposição, como eu te falei, tem 300 empresas envolvidas, os 3 setores de economia, a gente está falando aí do setor de modulado, planejado, cama, mesa e banho, a gente está falando do setor de revestimentos, de pisos, de tintas. É incrível as possibilidades. E aí, quem é o criativo dessa história? É o arquiteto ou o designer de interiores. Ele é que vai converger, ele é que vai criar o ambiente onde todos esses atores vão estar presentes. E na questão do turismo, assim, como você falou muito da FEVEST, que para quem não conhece é uma feira de moda, de vestuário, de moda íntima, já tradicional em Nova Friburgo. Em termos de impacto no turismo, como essas atividades, né, tanto os eventos quanto trabalhar essa questão da união de vários setores, você falou aqui do trabalho com os restaurantes, como isso pode ajudar também a setores que não são tão óbvios, né? Como é que isso... Eu vejo assim, eu sou muito otimista, né? Eu olho isso como um mercado, tanto para os restaurantes como para a gente, nesse caso, é um fortalecendo o outro, e a credibilidade, até porque você tem que olhar primeiro se o cliente tem, se o fornecedor está com a mesma credibilidade que você. E a gente vê que há essa interação, entendeu? Da mesma forma que agora com a Zoya, que a gente está fazendo esses acessórios, eles são todos se conectam entre si. Um colar, esse aqui vira uma pulseira, que agora é um colar, e um armário sustentável também, de 7 peças, que podem virar 21 peças, entendeu? Então, é um novo modelo de negócio que a gente criou dentro dessa sustentabilidade, que poderia ser simplesmente uma joia, mas que a gente conectou com a moda. E aí é muito interessante pensar em termos de políticas públicas. Que políticas públicas podem sustentar esse tipo de ação e esse ativismo empresarial que busca criar um clima de confiança entre os setores, de convergência, de trabalhar em conjunto, não só para solucionar, não só para criar novos produtos, mas também para solucionar problemas como a questão dos resíduos? Olha, eu acho que as instituições devem estar sempre apoiando esses eventos, né? Seja ele de moda, ou de decoração, ou de qualquer outro setor, porque eu acho que é ali que as pessoas saem de casa para se encontrar. E também está sempre de olho e apoiando exatamente esses estudantes, sejam eles de que área for, né? E tentando aproximar sempre o meio empresarial do meio acadêmico, que eu acho que no Brasil é muito distante e não é esse, e esse é o principal
foco do Vale do Silício, que é uma região super avançada e que lá que saem grandes empresas e grandes ideias também. Eu tenho conversado com a Firjan, com o Sebrae, com essas instituições, para realmente para eles terem um olhar para isso que eu já estou fazendo ali, para o que eles podem nos ajudar, o que eles podem trazer de novidade, para nos auxiliar, para realmente a gente alavancar com tudo isso. E o potencial de turismo para Friburgo é muito bom, a gente sabe disso, né? E eu acho que unindo as forças, tem tudo para caminhar para o futuro melhor, né? Bem, infelizmente o Rio em Foco chegou ao fim. Obrigada, Sandro. Obrigada, Eleonora. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a gente. Fica ligado no nosso canal do YouTube, assina lá. E se você deseja enviar dúvidas e sugestões, manda um e-mail para rioemfoco@alerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.